A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria, todos vocês, que nos acompanham neste momento de oração e de testemunho, grande testemunho do chamado de Deus na minha vida, porque o que Deus tem a cada dia para nos proporcionar, é cada dia um mistério divino, são curas, são grandes chamados, são manifestações extraordinárias do Espírito Santo de Deus, que nos chama a todos os dias à santidade, que nos chama a todo dia a seguir os caminhos do Cristo que é a luz do mundo, assim como vai dizer lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, que Cristo é a luz do mundo e aquele que o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que nós possamos, assim, neste momento, nos colocar na presença de nosso Senhor Jesus, que possamos, neste momento, a pedir a presença do Espírito Santo para que possamos iniciar essa noite de oração, essa noite de testemunho, porque é necessário que a todos os dias, que a todo momento se levantem homens e mulheres de Deus que testemunhem o Cristo, o Deus vivo, a manifestação do Espírito Santo sobre a face da terra. Que nós possamos neste momento nos colocar nesta presença, nos colocar o nosso coração, deixar o mais íntimo do nosso coração ser tocado, ser movido por este Espírito Santo, pois para isso fomos chamados a ser filhos e filhas, a ser anunciadores da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste momento o Espírito Santo possa abranger, possa vir bradando o nosso coração, possa nos conduzir, e que assim sendo, possamos a cada dia buscar a perfeição cristã, possamos a cada dia buscar a santidade esta que é para todos. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua presença, nós pedimos, Senhor Jesus, ó doce hóspede de nossa alma, ó Espírito Santo, ó Paráclito, ó advogado, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos em nossas necessidades, guiai-nos em nossas ações, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa mover, Senhor Jesus, em cada um de nós, pois para isso fomos chamados, Senhor Jesus, e aqui estamos na Tua presença. Vem, Espírito Santo, ó glorioso Espírito, ó Paráclito, repouse sobre nós, assim como naquele cenáculo lá em Atos, no capítulo 2, quando repousaste, repousando como línguas de fogo, repartido como línguas de fogo sobre os discípulos. Esta noite você possa se repartir como fogo de Pentecostes em nossa vida, e assim, Senhor Jesus, ungidos, Pai, na Tua presença nós possamos proclamar as Tuas aventuranças, nós possamos proclamar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor Jesus, que nós possamos ser luz das nações, pois para isso estamos aqui, Senhor Jesus, para proclamar o Teu santo nome, para proclamar a glória, Senhor, a majestade, Senhor, o Teu nome que está sobre todos os nomes, Pai. Aqui estamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença e pedimos, Pai, humildemente, vinde em nosso socorro, Pai. Coloca o Senhor Jesus neste momento de oração, todos aqueles que neste momento acompanham este áudio ao vivo, meu amigo Fernando, Maria Godoy, Josimar Silva, todos aqueles que estão nos acompanhando através deste momento de oração, eu coloco todos diante da Tua presença, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, a cada dia, fazendo-nos querer ter a sede e em querer mergulhar a cada dia em águas mais profundas do Teu Espírito, Senhor Jesus, que a cada dia possamos ser sedentos e sedentos pelo Teu Espírito Santo e querer, Senhor Jesus, a cada dia beber da água ardente do Teu Espírito Santo. Que assim, para começarmos, nós possamos consagrar todo este momento, consagrar esta noite à Santíssima Virgem Maria. Mãe, intercedei por cada um de nós, pelas nossas necessidades,
Vós que sois medianeira de todas as graças, ó bem-aventurada, nós consagramos todo este momento a Ti, Mãe. Nós nos consagramos, eu consagro a cada um que está nos ouvindo, ao vosso imaculado coração, Mãe. Coração que triunfará, Mãe. Passa na frente de tudo, Mãe. Esmague a cabeça da serpente, Mãe. Nós te pedimos, cubra-nos com teu manto sagrado e nos proteja de todo o dardo inflamado lançado por Satanás e seus anjos. Vinde, Mãe, intercedei por cada um de nós. Mãe, nós te veneramos com todo o amor. Virgem Imaculada, nós pedimos que a cada dia possamos buscar a imitar todos os santos, buscando a santidade verdadeira, buscando a cada dia batalhar. São difíceis as nossas lutas, mas peçamos neste momento o auxílio do Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa nos guiar em meio às trevas do mundo. Espírito Santo, vinde sobre nós. Que assim, para iniciarmos este momento, gostaria aqueles que nos acompanham a pegar a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Marcos 16, capítulo 15. A palavra de Deus vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Gostaria de dar, meu testemunho, o chamado que Deus teve na vida de um jovem como qualquer outro jovem que hoje está no mundo, que hoje está se aventurando nas coisas do mundo, nas coisas que são passageiras. Desde bem novo, eu sempre participei da igreja, só que em certo momento eu fui percebendo que as coisas não eram como a gente pensa que é muitas vezes. Ou seja, em tais circunstâncias, como podemos ver em várias pessoas que têm esse pensamento, acham que aquele tipo de católico ele pode tudo, são os típicos católicos de IBGE. Ou seja, dizem que são católicos, mas não querem viver aquilo que a igreja ensina, aquilo que a santa palavra de Deus nos mostra e nos guia. Teve um certo momento da minha vida, minha mãe sempre participava de grupo de oração. Eu não gostava muito de participar, tendo eu participado uma vez, 2 vezes e tinha parado de ir. Não gostava de tudo aquilo que eu via, ficava mais na minha. Mas na realidade eu não queria viver aquilo que Cristo quer que nós vivemos. Eu não queria viver na radicalidade, não queria viver o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que então, passado-se o tempo, eu comecei a me aventurar, a mergulhar mais naquilo que Cristo nos ensina, naquilo que Cristo deixou através dos apóstolos, que Cristo deixou através dos santos da nossa igreja. Eu me recordo num dia, numa noite,
em que um canal de graça na minha vida foi o meu irmãozinho mais novo, o caçulinha. Ele disse que ele pegou, num certo momento, era o horário de ir para o grupo de oração. O grupo de oração se iniciava às 7 horas. E eu lembro que ele falou: hoje eu vou escolher um irmão para levar comigo. E ele me escolheu. Na hora eu disse: não, eu não quero ir. Porém aquilo foi tomando conta e algo me incomodava para que eu pudesse estar naquele momento, para que eu pudesse ir participar, mas ao mesmo tempo o meu lado humano falava: eu não quero ir. E eis que então eu decidi ir. Mas quando estava quase na hora, novamente eu falei: eu não quero ir. Mas depois aquela chama, algo queimava dentro do meu coração e dizia: Marcos, vai, é necessário. E eu peguei, eu fui. Chegando lá, eu lembro até hoje, eu me recordo que o irmão que estava ministrando a palavra na ocasião era o irmão Luiz Eduardo, que participava, que era membro da comunidade Ezequiel. E ele começou a pregar a palavra de Deus. E eu lembro que eu sentei no penúltimo banco da igreja. Nos momentos que era para ficar de pé, para orar, eu não orava, eu ficava mais na minha. Mas algo queimava dentro do meu coração. A chama do Espírito Santo, ela estava incomodando. O Espírito Santo ele incomoda. E eu me recordo que quase no final da pregação, o irmão que estava ministrando a palavra de Deus, ele mandou que todos se ajoelhassem e fizessem as suas orações. E eu até então tinha achado muito lindo aquele momento, eu tinha achado uma coisa perfeita, as pessoas estão pregando naquela autoridade esta que o Cristo nos deu. E quando eu via tudo aquilo, eu falava: nossa, mas que lindo, eu queria ser como eles, eu queria pregar na autoridade, eu queria pregar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eu tinha aquele sentimento de incapacidade dentro de mim. Aquilo não me deixava dar um passo. E eu lembro que no momento em que mandava todos se ajoelharem, eu me ajoelhei do mais íntimo do meu coração e eu pedi para o Pai: Senhor, se queres, faça de mim o teu instrumento. E eu quero te dizer esta noite, irmão, e eu quero testemunhar que naquela noite, naquele dia, naquele lugar, naquela igreja, já não era mais o homem velho que ali estava, era o homem novo. Pois eu ajoelhei naquele banco, naquele penúltimo banco, e eu disse para o Senhor: Senhor, se queres, faça em mim a tua vontade. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei: Pai, eu quero ser como eles, eu quero ser imitador. Dai-me, Senhor Jesus, os dons. Dai-me dons, Senhor Jesus, para que eu possa proclamar a tua palavra, para que eu possa ajudar o próximo. E nisso acabou o grupo de oração e eu retornei para minha casa. E aqueles dias para mim já não eram mais os mesmos, eu já me tornara uma pessoa totalmente diferente. Nisso eu comecei a participar de um grupo de oração de jovens. E ao longo do tempo eu acabei me tornando servo, né? Não se passou muito tempo, eu me tornei servo do grupo de oração de jovens. E comecei assim na caminhada. E nisso tive a primeira oportunidade de pregar a palavra de Deus. E naquele dia eu me lembrei do propósito, do chamado que Deus tinha me dado, tinha me chamado. Me lembrei naquela ocasião do que eu tinha pedido a Deus, que Ele fizesse na minha vida a vontade dEle, que Ele me usasse como seu verdadeiro instrumento. E a cada dia, irmão, quero te dizer que nós devemos dizer isso a Deus. Nós devemos falar: Pai, faça de nós o seu instrumento. Use-nos, Senhor Jesus, e faça de nós a tua vontade, para que proclamemos a tua bem-aventurança, para que proclamemos a tua palavra com autoridade esta que tu nos deste, Senhor. E começou a minha caminhada. E o que mais acontece hoje nos jovens é aquilo que aconteceu comigo. Comecei a caminhada, mas num certo momento houve aquele desânimo. E comecei a pecar, a já não mais focar nas coisas de Deus.
O mundo já começava a vir, Satanás já começava a oferecer o pecado e eu ia. E eu lembro que, caído no pecado, eu necessitava da confissão, e aqueles dias eram turbulentos, porque além de estar em pecado, já não orava, já não tinha vontade de pegar a palavra de Deus e rezar. E eu me recordo que, assim amanhecendo, um novo dia se iniciava, e eu peguei, e já no finalzinho da tarde daquele dia, naquele dia turbulento, eu peguei e disse para o Senhor assim: Pai, eu tô me sentindo uma pessoa inválida. Se eu sou tudo isso, Senhor Jesus, que você possa mudar a minha vida radicalmente, Pai. Se eu sou importante para Ti, Senhor, se realmente, Senhor Jesus, Tu queres a mim para a Tua obra, para anunciar a Tua palavra, Senhor, o Senhor me mostra. E eu lembro que, ao anoitecer, eu adormeci e eu tive um sonho profético. E no meu sonho, acontecia o seguinte. Nesse meu sonho, eu estava em minha casa. Eu me lembro como eu sou morador daqui do bairro de Piedade. Nós temos a nossa igreja centenária, né? Eu lembro que eu saía da minha casa e ia em direção à igreja centenária. E só que para chegar até a igreja centenária, eu tinha que subir um morro. Esse morro tem aqui. E ao chegar nesse morro, eu não conseguia de maneira alguma subir. Pelo contrário, no sonho, quando eu subia nesse morro, eu escorregava. Ou quando eu não conseguia subir, esse morro parecia que tomava uma altura maior do que eu, e eu não conseguia subir nesse muro. E eu lembro que num certo momento, atrás de mim, um homem de carroça trazia muitos e muitos livros. Era uma pilha de livros atrás de uma carroça. E esse homem me entregou todos os livros e me disse: Marcos, toma todos esses livros, coloca empilhado e vai subindo para que você consiga chegar até a igreja centenária. E eu peguei e coloquei todos aqueles livros empilhados e tentei subir. Irmão, quando eu estava quase no topo, aqueles livros todos desmoronavam e eu caía. E isso eu lembro no sonho que eu tentei 3 vezes fazer essa pilha de livros para mim subir neste morro e eu não conseguia. Pelo contrário, quando eu estava quase conseguindo, desabava tudo. E eu lembro que do lado sim da carroça tinha sobrado um livro. E este livro era a Santa Palavra de Deus. Eu lembro até hoje no meu sonho. Era a Bíblia Ave Maria da capa marrom. Estava jogada no cantinho da carroça e eu não tinha visto. E eu olhando aquela Bíblia, eu peguei na mão. E quando eu peguei a Bíblia na minha mão, aquele morro se encurvou diante de mim. Quando eu peguei a Santa Palavra de Deus, eu já não necessitava de muitos livros, porque eu consegui subir aquele morro. Mas eu não consegui com todos aqueles livros que o homem tinha me oferecido na carroça. Pelo contrário, eu consegui subir aquele morro com a Santa Palavra de Deus, aquela que estava jogada no cantinho. Eu tive um certo entendimento até essa parte do sonho, de que muitas vezes as pessoas colocam confiança em livros de autoajuda, em livros de espiritismo, em outros livros de Harry Potter e não sei das quantas, e não colocam a confiança na Santa Palavra de Deus. Eu me recordo que eu só conseguira subir aquele morro somente com a palavra de Deus. Quando eu empunhei a espada, quando eu empunhei a armadura que é a Santa Palavra de Deus em minhas mãos, eu não precisei mais de nada. O morro se inclinou diante de mim e eu subi. E eu subindo com a Santa Palavra de Deus debaixo dos meus braços, eu olhei para nossa igrejinha, né? A igreja até que em ocasião acontece todo o nosso grupo de oração acontece nela. E no meu sonho essa igreja estava tendo um teatro de sombras, de um ministério. Eu não lembro direito como era, mas eu só sei que estava aparecendo, sabe? No lugar onde eu estava aparecendo esse teatro de sombras. Era um teatro mariano. E eu me recordo que eu entrei na igreja. E quando eu adentrei a porta da igreja, a porta principal de entrada, aconteceu que eu entrei na igreja centenária de Piedade e eu saí em outra igreja. Eu saí na igreja lá de Caçapava, do centro de Caçapava, que é a igreja matriz de São João Batista. E eu saí dentro dessa igreja. E como eu dissera, né, para vocês que naqueles dias eu estava necessitando de confissão,
E quando no sonho eu entrei na nossa igreja, daqui de Piedade, e eu saí na outra igreja, eu entrei e tomei a direita dos bancos, comecei a andar. E eu começava a perguntar para as pessoas, onde está acontecendo o teatro de sombras? Eu queria ver como funcionava tudo. E nisso tinha um sacerdote sentado. E esse sacerdote, quando eu fui pedir para ele informação, ele tomou uma menina no braço e entrou por numa porta. Eu falei, poxa vida, perdi agora a oportunidade de conversar com esse sacerdote, de pedir informação e, quem sabe, confessar com esse sacerdote. E eu me recordo, irmão, que nisso eu sentei nesse banco e fiquei à procura de um sacerdote, de alguém. E nisso saiu da mesma porta outro sacerdote. E ele estava com a batina preta e com a sobrepeles branca por cima, toda cheia de remenda, de cruz, muito linda. E nesse momento ele chegou em mim e falou, filho, você quer se confessar? Eu disse para ele, quero sim. E eu lembro que ele me colocou a mão em meu ombro e me levou até essa sala. E quando eu adentrei essa sala, irmão, eu quero que você preste atenção. Quando eu adentrei esta sala, tinha vários sacerdotes, todos em fila. E cada sacerdote tinha uma pessoa, ou melhor, tinha um jovem na sua frente, e cada sacerdote colocava a mão no ombro desse jovem. E, porventura, saindo um pouquinho do sonho, depois de um tempo, eu olhando a face daquele sacerdote no sonho, e eu assistindo a Canção Nova, eu percebi que aquele sacerdote do meu sonho era o Padre Márcio Azevedo. E até então eu não o conhecia, mas ele estava no meu sonho e ele colocava a mão sobre os meus ombros e me segurava e colocava-me naquela fila. Cada sacerdote com cada jovem, com a mão em seu ombro, tinha aquela cruz que fazemos entrada na procissão. E cada sacerdote também tinha uma placa na mão escrito Pãozinho do Céu. E aquela fila era extensa. Cada jovem tinha o seu sacerdote com as suas mãos sobre os seus ombros. E eu lembro que aquela fila era extensa e ela ia até uma proximidade da frente. E lá na frente ela tinha um palco. E neste palco tinha, irmão, um sacerdote mais de idade, um senhorzinho. E ele estava com o Santíssimo Sacramento sobre as suas mãos, fazendo a bênção. E quando o sacerdote ele fez aquela bênção, eu estiquei os meus dedos e disse, olha lá o meu Senhor. E quando eu falei isso, irmão, uma força incrível, um vento impetuoso veio da direção do Santíssimo sobre mim e eu caí em repouso. Eu caí em repouso. O meu eu do sonho recebeu um repouso do Espírito Santo. E eu lembro naquele momento, aconteceu o repouso, e o meu eu do sonho começava a acordar, e quando eu acordava, aquela visão ainda meio fosca, ainda meio embaraçada, toda preta, eu lembro que a sala já estava completamente vazia, já não tinha sacerdote, já não tinha jovens, já não tinha padre nenhum, e na minha direção vinha um homem todo revestido de branco, o seu rosto brilhava intensamente, e ele com as suas mãos ia me levantando ao pouco. E ele me levantou. Eu lembro quando ele me levantou, eu olhava para o rosto dele, mas eu não conseguia enxergar, e aqueles cabelos compridos dele. E logo depois eu tive esse entendimento, esse discernimento que era o Cristo. O Cristo se fazia presente para mostrar, para manifestar que ele estava comigo, que eu era importante e que ele me usaria para a sua obra. Eu me recordo que num piscar de olhos no sonho, ele sumiu da minha frente e eu novamente abri aquela porta daquela igreja e eu saí correndo no sonho, eu abri a porta da igreja no sonho e saí correndo e gritando para todo mundo, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. E nesse momento estava tendo missa, tinha várias mulheres de véu e eu saí para fora da igreja. Todo mundo espantado. E eu saí. Quando eu saí para fora da igreja, eu saí num lugar bem deserto.
Era um deserto intenso. Era um clima árido, um clima de sol, um chão bem seco, bem árido. E neste momento, eu me retrocedi para trás desse deserto e eu tomei a direção da direita da igreja e fui para trás da igreja. E quando eu fui para trás da igreja, eu peguei e me assentei. Eu me recordo que tinha um armário de, assim, de ferro, tipo um container. Eu olhava e aquele armário era cheio de pacotes de arroz, pacote de feijão, óleo. E eu lembro certinho o número certo, era um pacote de arroz, eram 2 de feijão e 2 de óleo. E eu me recordo que eu parei por um momento, eu fiquei de coque, e eu começava a olhar aquele armário. E de repente, irmão, eu olhava pro outro lado, à minha esquerda, eu vi novamente aquele homem que tinha me levantado dentro da igreja. E aquele homem, ele vinha em direção, só que desta vez ele vinha flutuando. E ele novamente tinha as vestes brancas, o cabelo comprido como se pegasse aqui no pescoço. E ele vinha flutuando na minha direção. E ele chegou bem perto de mim, com aquele mesmo rosto brilhante, com aquela luz intensa, que era impossível olhar diretamente em seus olhos. E eu lembro que ele colocou novamente a mão em meu ombro e ele disse para mim: filho, não se preocupe, confia na minha providência. E quando ele disse isso, eu olhei novamente para aquele armário. Já não era mais um pacote de arroz. E na minha frente tinha se multiplicado, no sonho, tinha se multiplicado. Já eram 2 pacotes de arroz. Já não eram mais 2 pacotes de feijão, e sim 4. Já não era mais 2 de óleo, mas sim 4. Eu vi aquilo se multiplicando na minha frente no sonho. E aquele homem do meu lado. E de repente, num piscar de olhos, novamente, este homem, ele sumiu da minha frente. Eu me recordo naqueles tempos, como todo cristão passa dificuldades, né? Mas ele disse: crê na minha providência que nada faltará para ti e para tua família. E aquele tempo eram tempos difíceis. Mas no sonho, ele me mostrava que ele estava cuidando de tudo, da minha família, e que ele estava cuidando de tudo, que não ia faltar nada, que era para crer em sua providência. E novamente, voltando ao sonho, ele sumindo da minha frente, uma voz, um espírito me conduziu a se afastar daquele armário e retroceder-se e ir mais para trás da igreja. E quando eu fui para trás da igreja, eu me recordo que era tipo um açude com várias árvores, e era um açude de uma água muito barrenta, mas muito barrenta mesmo. E novamente eu fiquei de coque diante daquela água e eu tocava aquela água com os dedos. E naquele momento, quando eu toquei aquela água, eu olhava para o céu e falava: Senhor, será que realmente o Senhor quer fazer de mim o teu profeta? Será que realmente, Senhor Jesus, se quer fazer de mim o seu instrumento? Será que eu sou capaz, Senhor, de fazer tudo isso? E eu lembro que novamente, este homem, ele colocou a mão em meus ombros, ele se ajoelhou diante de mim, juntamente comigo. Ele disse: filho, não se preocupeis. E este versículo que eu sempre guardo comigo, foi o mesmo versículo, foi as mesmas palavras que o Cristo me disse no sonho. Filho, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E naquele dia, irmão, depois daquele sonho, no outro dia, quando eu já amanheci, quando eu já acordava, eu já não fui a mesma pessoa.
Aquele medo que eu tinha de anunciar a santa palavra de Deus, eu já não tinha em meu coração, porque o próprio Cristo já havia me dito: filho, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Filho, você será levado aos tribunais, a tua família não vai te compreender, não vai compreender o propósito que você está vivendo, não vai compreender a tua intimidade, não vai compreender o que você está vivendo, a sua entrega total, mas eu estou contigo, filho. Não haveis de se preocupar do que haveis de dizer nas suas pregações, não haveis de se preocupar, filho, o que você vai dizer para o próximo, pois o meu Espírito falará por vós. O meu Espírito falará por vós. Não tenhais medo, pelo contrário, antes temas a justiça do Senhor, a justiça daquele que tudo pode, daquele que pode fazer uma mudança extraordinária na vida dos jovens. E eu creio na profecia do Senhor, porque Ele fala que nenhuma só letra, nenhuma só vírgula da sua palavra passará. Tudo há de se cumprir. Tudo há de se cumprir na vida daquele que crê, naquele que crê na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois vivemos sim, irmão, tempos ruins. As profecias aos poucos estão se cumprindo e é necessário que a humanidade abra os seus olhos e vivam em comunhão com a igreja, e viva em comunhão com o Cristo, porque Ele está presente na nossa vida, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está conosco até o fim do mundo. Quero te dizer que depois daqueles dias, eu já não fui a mesma pessoa. Pois eu tive uma experiência através de um sonho profético, de que o Senhor comigo estava, de que o advogado, de que o paráclito, de que o doce hóspede de nossa alma estava ao meu lado. Por isso, não devemos temer. Devemos, pelo contrário, tomar o escudo da fé, assim como Paulo vai dizer em Efésios: tomemos a couraça da fé, a oração, a perseverança, porque não são contra homens de carne a nossa luta, mas contra os espíritos e potestades espalhados nos ares. Esta é a nossa luta é espiritual. Por isso, enquanto há tempo, irmão, devemos propagar a santa palavra de Deus, devemos viver o evangelho, devemos dar a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele que tentar salvar a sua vida, este irá perder, mas aquele que dar a sua vida por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, este irá ganhar. Este irá ganhar. Por isso, irmão, devemos que ter plena confiança de que o Cristo se fez homem, de que o Cristo habitou em nosso meio, de que o Cristo está presente verdadeiramente na Santa Eucaristia, de que a Virgem Santíssima está intercedendo por cada um de nós junto ao seu Filho, de que Cristo pagou com sangue a igreja, a preço de sangue. Ele comprou a igreja. Por isso devemos ter essa plena confiança que o Senhor está conosco, que o Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco até o fim do mundo. Por isso não havemos de temer o que vai acontecer. Pelo contrário, irmão, devemos focar, devemos lutar pela nossa salvação. E o mundo, ele tem se afastado da presença de Deus. Ele tem afastado do Cristo que está conosco. Ele tem se aventurado nas coisas do mundo e eles têm esquecido, ou melhor, eles têm vivido no comodismo. Eles têm se esquivado da palavra de Deus. Eles querem viver segundo ao seu bel prazer. Como podemos ver, irmão, no começo da pandemia, as pessoas começavam: Deus pra cá, Deus pra lá, mas Deus isso. Mas ao longo do tempo você pode ver as pessoas já combinando o quê? Logo após, a voltar ao pecado. É pra isso que você quer? Que quando tudo isso se acabe, você volte na vida de pecado, na vida de idolatria.
Não, irmão! Quando tudo isso acabar, devemos voltar o nosso rosto ao Senhor Jesus. Nós devemos se humilhar, se entregar, a renunciar à carne, a renunciar às coisas do mundo e viver somente a Jesus Cristo. Porque, irmão, o Espírito e a carne não se compactua. Porque o Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Confiamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos esta plena confiança de que Ele tudo pode, de que o agir, de que o mover de Deus na nossa vida é algo sobrenatural, é um mistério divino, o que o Senhor pode agir, não somente através de sonhos, como do irmão, ou através de muitas outras coisas. Quando o Senhor quer, Ele age, independente da onde, independente de como. Quando o Senhor quer, Ele age nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra de profecia na tua vida, irmão. Quando o Senhor quer, Ele age. Não importa o momento, não importa a ocasião, Ele age. Ele age. Do mesmo modo, como a própria palavra de Deus vai nos dizer lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está conosco até a consumação dos tempos. Nós temos o advogado que está na nossa causa. Nós temos o Espírito Santo que está conosco. Por isso não haveis de temer as tempestades da terra, pois o Espírito estará conosco e falará por nós. Que se levante profetas e profetisas neste mundo, e que cada dia renunciemos às obras infrutíferas das trevas, assim como vai dizer Paulo. Anunciemos a luz do mundo, a luz do Cristo, a luz do Evangelho. Que a cada dia nós possamos crer nas promessas e vivermos para Cristo, pois o Senhor, Ele nos quer por inteiro, Ele não nos quer pela metade. Ele não quer que nem uma metade nossa fica no mundo, a outra metade com Ele quer nós por inteiro, que vivamos inteiramente no Teu amor, inteiramente na Sua palavra. Ele quer tudo isso. Por isso que a cada dia nós possamos reconhecer o Cristo, nós possamos confiar na sua infinita misericórdia, que nós possamos confiar a cada dia na sua divina providência. É o Senhor que tudo faz, é o Senhor que tudo pode. O Senhor, Ele tem muito chamado, irmão, e é necessário nesses tempos levantar profetas e profetisas que respondam ao chamado de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes pessoas são chamadas, mas não querem abandonar a idolatria do pecado, a idolatria do mundo. Eles não querem abandonar as obras das trevas, porque tem medo, irmão. Um cristão, ele veio para sofrer, irmão. Estevão, ele foi apedrejado. A nossa igreja, ela é lavada pelo sangue dos mártires, irmão. E nós devemos sim, irmão, se martirizar, irmão, pela igreja. Nós devemos sim se martirizar pelo Cristo. Nós devemos, irmão, pois assim alcançaremos a salvação. Pois assim, irmão, alcançaremos a vida eterna, a salvação que é para todos. Mas poucos se tornam merecedores por quererem viver no pecado, por a cada dia não querer buscar a luz do Espírito Santo, a luz que nos guia. Quão bela é a santa palavra de Deus. Quão rica é a santa palavra de Deus. Por isso que a cada dia nós possamos mergulhar profundamente na história da igreja, na história dos santos, mergulhar nas histórias dos profetas, dos personagens que a santa palavra de Deus tem a nos mostrar. Pois isso a cada dia nos torna semelhantes ao Cristo, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Para isso fomos chamados, a ser luz das nações, a ser profeta das nações.
a ser a voz que clama, assim como João Batista no deserto anunciou a primeira vinda do Cristo e pregava com autoridade. Como nós podemos ver, João Batista não realizou nenhum milagre aos olhos humanos, pelo contrário, João Batista pregou e a sua pregação impactou uma geração, irmão. Seja como João Batista, só que dessa vez anuncia a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue com autoridade, pregue com amor, pregue com justiça, retidão, pregue a verdade a todo momento, porque Cristo é a verdade. Porque Cristo, Ele quer se fazer presente na tua vida, na vida da tua família, no teu chamado, na tua vocação. Mas muitas vezes é necessário confiar. Devemos confiar a cada dia de que o Cristo, Ele está à nossa frente. De que Cristo está no comando. Assim como a palavra vai nos dizer lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, a mesma coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto. Eram simbolismos que apontavam para o Cristo que viria, que Cristo é a luz do mundo. Por isso, deixemos Cristo nos guiar. Cristo está à nossa frente. Ele é a luz que nos guia. Perseveremos no caminho que nos conduz à salvação. Não tenhamos medo das perseguições, do que o mundo nos irá impor. Pelo contrário, renunciemos e vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Não tenha medo de pregar a verdade, de pregar com autoridade, pois tu tens esta autoridade, irmão. O próprio Cristo diz, como eu disse na palavra, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, irmão. Cristo, você, irmão, tens essa autoridade. Eu quero te dizer, irmão, Jesus Cristo, irmão, Ele curava leprosos, Ele expulsava demônios, Ele curava o coxo. As pessoas levantavam quando Cristo falava, e o próprio Cristo nos diz na palavra de Deus: fareis milagres, fareis prodígios ainda maiores do que esses, irmão. Dá para imaginar o poder, a ação deste Espírito na nossa vida. Dá para imaginar tamanha autoridade que Cristo nos deu. Quero que você imagine, irmão, um coxo levantando, um cego enxergando, um mudo falando, demônios sendo expulsos. Hein, irmão? Dá para compreender, irmão? Dá para compreender obras maiores ainda do que estas. Por isso nós devemos confiar. Se Cristo nos deu autoridade e disse: você fará ainda maiores, é porque nós podemos fazer, porque nós temos a autoridade do Cristo. Nós temos esta autoridade. Cristo nos dá esta autoridade. Cristo faz-nos compreender a cada dia que nós tudo isso podemos. Que nós não podemos parar no nosso comodismo. Ah, mas eu vou parar por aqui porque eu já não mais consigo, porque eu não posso fazer isso, irmão. Você tem essa autoridade. O Cristo está contigo até o fim do mundo, em todas as ocasiões. Não importa o tempo, se é tempo chuvoso, se é tempo de sol, se é neve, não importa, irmão. A ocasião não importa o lugar. O Cristo está contigo, o Espírito Santo falará por vós, o Espírito Santo está contigo e não há o que temer, não há o que temer a justiça do homem, antes tema a justiça de Deus, pois o Cristo está conosco. Por isso que a cada dia nós possamos responder ao chamado de Deus nas nossas vidas.
Possamos a cada dia dar o nosso sim quando levantar e falar: Pai, sim, eu dou o meu sim. Eu dou o meu sim para que o Senhor opere na minha vida a tua vontade. Porque tu me deste autoridade mesmo. Eu sendo tão pequeno, mesmo eu sendo um jovem. Senhor, tu me deste autoridade. Por isso confiemos nesta autoridade que o Cristo nos deu. Confiemos na plena glória de que o Senhor tudo pode, de que o Senhor tudo faz. Que levantemos a cada dia como profeta das nações. Olhemos para o Senhor e dizemos: Pai, faça de nós profeta em meio a esta geração. Esta geração que, como podemos ver, irmão, a cada dia tem se afastado da palavra de Deus. Tem colocado Deus em segundo plano, ou melhor, tem falado de Deus da boca para fora, mas Deus isso, mas Deus aquilo, irmão. Bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Este povo só me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, irmão. Não adianta falar de Deus da boca para fora, não adianta falar Deus aqui, Deus ali, e continuar na vida miserável, na desgraça do pecado. Não adianta. É necessário que se entreguemos e a cada dia busquemos a santidade verdadeira. E clamemos o fogo, para que o fogo do céu desça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todo o nosso ser, sobre a nossa história, sobre a igreja, sobre os sacerdotes. O mesmo fogo que desceu sobre Elias, diante dos profetas de Baal. Que desça sobre nós a cada dia. Que incendeie a nossa alma, que incendeie o nosso espírito, que incendeie a nossa vida, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne, pelo contrário, que a cada dia renunciemos às obras da carne, à fornicação, à masturbação, aos vídeos pornográficos, que nós possamos a cada dia renunciar toda esta porcaria que o demônio tem oferecido para os jovens, para os adultos, porque o demônio ele tem infiltrado isso através das novelas, ele tem infiltrado isso através das séries, e o que me dói é ver muitos que se auto-intitulam católicos, apostólico romano e vem e enfiam essa porcaria dentro de casa. Me dói. Sejamos adoradores em espírito e em verdade. Como és morno, nem frio nem quente irei vomitar-te. Não seja morno. Não seja morno. Pelo contrário, que a cada dia sejamos sedentos pela água viva e ardente do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que a cada dia nós sejamos firmes e confiantes nos propósitos, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não tenhamos medo na primeira queda, pelo contrário, irmão, na sua primeira queda, levante ainda mais forte, mostre para o demônio que você tem autoridade, mostre para Satanás que você é um filho do Deus Altíssimo e que você pode, porque você está marcado com o selo do Espírito Santo de Deus e que não há de temer as tempestades da terra, porque o Espírito Santo está do teu lado, o advogado paráclito, o doce hóspede de vossa alma. Te guia e não te desampara em nenhum só momento. Que a cada dia nós possamos voltar a se alimentar da santa palavra de Deus. Porque a santa palavra de Deus são palavras de salvação. São palavras de cura. São palavras de libertação. Palavras estas que podem libertar uma alma do cativeiro do pecado. Pode libertar essa palavra, uma aura do cativeiro do pecado, do cativeiro das drogas, do cativeiro da bebida, do cativeiro da masturbação, do cativeiro da pornografia, do cativeiro da idolatria. É este o Espírito Santo que nós confiamos. Na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, presente na Eucaristia. E que a cada dia nós possamos crer na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo místico,
no Santíssimo Sacramento do altar. Não sejamos incrédulos. Pelo contrário, sejamos confiantes. A confiança é uma base de tudo. A confiança na providência, a confiança no amor, na misericórdia, o temor. Assim como Josué, assim como Davi, assim como os profetas, assim como Eliseu o profeta, que a cada dia nós possamos confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor de melhor tem para nós, não importando as provações, pois no momentos de provação é aí que se revela o verdadeiro cristão, pois não é momento de se rebelar contra o Senhor, não é momento de se voltar as costas para o Pai, não é momento de tensão, não é momento de confusão, pelo contrário, é momento de se apoiar no verdadeiro Deus e falar: Pai, faça em mim a tua vontade, Senhor Jesus. São tempos difíceis, são tempos de provação, mas qual cristão não tem uma provação? Me responda. Coloque a tua confiança nos braços do Deus Altíssimo. Não tenhamos medo, sejamos católicos verdadeiros, unidos a Cristo, unidos à Mãe da Igreja, a Santíssima Virgem Maria, unidos à Palavra de Deus. Não tenhamos medo do mundo, das perseguições, porque é o que você tem visto em meio a este mundo. Muitas pessoas que na hora da provação não suportam o peso, começam a ficar confusas e começam a recorrer ao quê? Ao espiritismo, começam a recorrer à benzedeira, começam a recorrer a outros tipos de denominações, porque não confiam no Cristo. Ficam desesperadas, não colocam a sua confiança no Senhor Jesus, mas colocam a sua confiança em Iemanjá, coloca a sua confiança em Zé Pilintra, coloca a sua confiança em falsos deuses. Não, irmão, é necessário colocar a sua confiança no Senhor Jesus, na Santíssima Virgem Maria, nos santos da igreja e na santa palavra de Deus. É neles que temos que colocar a nossa confiança. É neles que devemos nos abraçar. É necessário todos os dias a confissão, irmão. E quando eu digo confissão, é ir até o sacerdote, é se arrepender verdadeiramente, é tirar um tempo e pedir perdão também a Deus diariamente. Porque nós somos pecadores, irmão. Mas nós devemos a cada dia buscar a santidade verdadeira. Tomar, por exemplo, a vida dos santos da igreja, que são belíssimas, que são extraordinárias, cheias de batalhas espirituais. E eu quero te dizer, irmão, que o poder desse Deus é imenso. O poder deste Espírito, irmão, não há medidas. Pois aonde há o Espírito, aí há liberdade. Porque se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E eu quero que se levante jovens, que se levante profetas e profetisas e dizem ao som alto, que dizem em alta voz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bata no peito e diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo me conduza, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo à minha direita, à minha esquerda, Cristo em todo olho que me vê, em toda boca que fala de mim. Cristo comigo. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio nas Tuas promessas. Eu confio no Teu amor. É hora, irmão, de se libertarmos das falsas doutrinas. É hora de se libertarmos, irmão, do cativeiro do pecado. É hora de nos libertarmos das garras de Satanás e voltarmos aos braços do Pai. É hora de renunciar às obras das trevas e voltar com todo o amor ao nosso Senhor Jesus. Ele que tudo pode, este Espírito que não vê fronteiras para agir, esse Espírito que não escolhe, pelo contrário, ele age.
Ele age naquele que se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Este Espírito que transforma, assim como eu acabei de falar na palavra. O Cristo, ele manda ir por todo mundo e anunciar o seu evangelho. E ele fala no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmão, é necessário crer, é pedir o batismo do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo encontre em seu coração uma entrada para que ele possa agir. É necessário você, irmão, dar livre acesso em seu coração, em sua vida, em sua história, na tua família, na tua casa, para os seus filhos. É necessário dar esta abertura ao nosso Senhor Jesus. É necessário para que o Espírito Santo haja. Porque se clamares, irmão, a própria palavra de Deus vai dizer: pedi e recebereis, irmão. Peça ao Espírito Santo sobre a tua vida, que com certeza, sem nenhuma dúvida, você receberá o batismo no Espírito Santo. Você que deseja este batismo, irmão, peça ao Espírito Santo de Deus, peça esse batismo, peça a unção, peça o fogo do céu, que o fogo descerá, o fogo encherá a tua casa, o fogo irá preencher o teu coração, irmão. Assim como naquela sala do cenáculo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando repartiu sobre os discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo, juntamente com Maria Santíssima, o mesmo Espírito que repousou sobre os discípulos, repartidos como língua de fogo, o mesmo Espírito que conduziu Estevão a pregar a palavra de Deus, o mesmo Espírito que conduziu Paulo, o mesmo Espírito que conduziu os santos da igreja, o mesmo Espírito que conduziu Maria Santíssima, é o Espírito Santo de Deus que esta noite quer conduzir a tua vida, quer conduzir a tua história, quer conduzir, irmão, a tua caminhada. É o Espírito Santo de Deus que quer fazer morada na tua vida hoje. Mas é necessário, irmão, dar hoje o teu sim. Por isso, peça ao Espírito Santo de Deus a todo momento, em todo lugar. Não importa, irmão, o olhar que as pessoas vão ter pra ti. Não importa como as pessoas vão olhar, porque vai acontecer, irmão, de você ser cristão de verdade e as pessoas começarem a te chamar de louco. A tua família não vai te compreender. Mas é nesse momento que você deve dizer: eu sirvo ao Deus Uno, ao Deus Trino, ao Deus Onipresente, ao Deus Onipotente, ao Deus Onisciente. Eu sirvo ao Deus de meus pais. Eu sirvo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Eu sirvo aquele que por nós derramou o seu sangue na cruz. Eu sirvo aquele que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Eu creio naquele que mandou o teu Espírito Santo sobre a Santa Igreja. Devemos ter confiança. Devemos ter esta plena confiança de que o Senhor pode agir na nossa vida. As pessoas não vão te compreender, não vão compreender os teus propósitos, não vão compreender a forma que você está vivendo. A própria palavra de Deus vai nos dizer que aquele que está nas trevas, ele não vem para a luz, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas. Ou seja, aquele que está na treva, ele não quer vir para a luz, porque se ele vir para a luz, as suas obras, as obras infrutíferas das trevas, elas serão reprovadas. E as pessoas nada querem. Elas não querem. Como você pode ver, irmão, nos dias de hoje, o que tem acontecido. Você viu, pelo contrário, na Páscoa, durante as missas, as pessoas não davam a mínima para a missa, mas estavam lá, numa live sertaneja, ensinando as pessoas a se embebedar, as pessoas a se embriagar. Eles não têm paciência de acompanhar uma live de oração, mas eles têm paciência de acompanhar uma live que induz ao adultério, uma live que induz ao pecado, as obras das trevas. Pelo contrário, elas entram através das lives, eles pedem: eu peço por isso, eu peço por aquilo, mas eles mesmos não têm paciência de ouvir a palavra de Deus. Eles só querem cura, eles só querem milagre, eles querem profecia de milagre, eles querem visão na vida deles, mas eles não querem que na tua casa adentre palavras de salvação. Eles não querem.
Eles querem oração. Eles querem cura. Mas eles não querem que na sua casa adentre palavras de salvação. É necessário mudarmos este pensamento, irmão. Porque são palavras proféticas, irmão. Porque eu não estou preocupado se você irá se curar. Pelo contrário, eu estou preocupado se a tua alma vai se salvar e vai se encontrar com Ele na eternidade. Porque curar, eu sei que Ele pode curar. Ele não vê fronteiras, Ele não vê momento, Ele pode curar. Neste momento de oração, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, Ele pode curar. A ação de cura pode acontecer na tua vida. Mas eu quero saber agora, irmão, como anda a tua alma. Como a tua alma anda diante do Deus Altíssimo. Ela está suja, ela está manchada no pecado. Ou ela está plena, purificada. Ou a cada dia você tem buscado a perfeição. Ou a cada dia você tem buscado a santidade. Tem buscado renunciar às obras infrutíferas do mal. Ou você tem ido atrás somente de milagre e de cura. Devemos ir, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele pode curar. Deus, Ele pode transformar. Mas além de tudo isso, Ele pode salvar. E é para isso que fomos chamados. A levar a luz do Cristo. A luz do Evangelho. Que são palavras de salvação para a tua vida. Deus, irmão, Ele transforma a vida daqueles que creem, daqueles que confiam no seu propósito. Por isso é necessário, irmão, colocar Deus acima de tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas, irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas. É colocar, irmão, um momento de oração. É colocar a Santa Missa à frente de tudo. É colocar o próprio Cristo, irmão, como centro da tua vida, assim como vai dizer na canção: Tu és o centro da minha vida. De nada adianta, irmão, cantar, dizer Cristo é o centro da minha vida, eu confio, mas não ter a intimidade, não ter o joelho dobrado, não orar, não clamar, não pedir a intervenção de Deus nas nossas vidas. Porque você tem visto essa realidade. As pessoas têm colocado Deus em segundo plano, têm colocado as coisas do mundo na frente do Pai. Têm colocado as coisas do mundo na frente da igreja. Na frente da Eucaristia. E o pior de tudo, às vezes tem até comungado em pecado mortal. Irmão, a palavra de Deus ela vai nos dizer que aquele que come e bebe do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo indignamente come e bebe a sua própria condenação. Por isso, irmão, com pecado não entra no céu. É necessário, irmão, acender a nossa lamparina. É necessário trocar as nossas vestes, irmão, porque o esposo, ele virá buscar a sua igreja. Nós temos essa certeza, nós temos essa confiança. Cristo virá, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, vinde buscar a sua noiva. Ele virá, mas eu quero te perguntar esta noite, irmão, se Cristo voltasse hoje, como você iria se encontrar diante dele? Como? Faça essa pergunta. É o que você tem visto, irmão. Infelizmente. As pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem assistir a uma missa. Você olha numa live de uma missa. Você olha numa live de um momento de oração, de pregação. Você olha, são 2, são 3, são 4 pessoas. O máximo que chega a 20. Mas quando você olha numa live das coisas do mundo, são milhões. São milhões de pessoas ouvindo. Porque as pessoas ainda estão enraizadas no pecado.
Elas não querem largar o mundo, porque o mundo está satisfazendo os seus prazeres momentâneos. E é realmente isso, é momentâneo, irmão. Porque as coisas do mundo, elas são passageiras. Mas as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são eternas. Elas são eternas nas nossas vidas. Por isso, irmão, tome hoje na tua vida o plano de salvação. O plano de verdadeira manifestação. Torne a sua vida, irmão, um palco de manifestações sobrenaturais do Senhor. Porque Ele quer agir. Ele vai agir esta noite. O Senhor tudo pode na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que coloca a sua confiança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tudo pode. Por isso nós devemos colocar a confiança plena no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele tudo pode na nossa vida. Tudo pode. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O que a palavra de Deus vai nos dizer? Que aquele que ama o mundo, nele não está o amor do Pai. Porque ele compactua com o mundo, ele compactua com as obras infrutíferas, ele compactua com o pecado. Colossenses no capítulo 2, no versículo 8 vai dizer: estai de sobreaviso para que não vos engane com filosofias ou sofismas baseados em princípios humanos, quando na verdade devemos nos apoiar em Cristo Jesus. Quantos de nós temos nos apoiado verdadeiramente em Cristo? Quantos de nós temos nos apoiado e temos tomado a nossa cruz? Aquele que quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Não será fácil. Seja reflexo. E olhe a vida dos santos. Mostre-me algum santo que quando optou por escolher Jesus como centro de sua vida, ganhou riqueza, ganhou o carro do ano, ganhou a casa mobiliada, ganhou não sei das quantas. Mostre-me para mim algum santo que ganhou tudo isso quando escolheu optar no caminho da salvação, no caminho do Cristo. Nenhum. Pelo contrário, foram vidas de sofrimento, vida de renúncia, vida de oração, vida de intimidade. Essa foi a vida. Não foi uma vida fácil, porque hoje as pessoas querem seguir o Cristo, mas elas querem uma vida fácil. Elas querem uma vida superflua, uma vida tranquila. Elas querem uma vida de boa. Não, irmão, aquele que segue a Cristo é uma vida de sofrimento, porque sofrimento gera adoração, e o sofrimento vai gerar a tua salvação. Vai gerar a tua salvação, irmão. Porque para isso fomos chamados. Para renunciar às trevas e anunciar a luz do mundo, que é o Cristo. Mas as pessoas, elas não têm pensado desta maneira. Pelo contrário, muitas vezes elas não têm correspondido ao seu chamado para anunciar a palavra, ao seu chamado para orar. Elas não têm, pelo contrário, elas têm tapado os seus ouvidos para não escutarem a voz de Deus, porque elas não querem sofrimento, elas só querem honra, elas só querem glória, elas só querem vitória, mas elas não querem sofrimento. Elas não querem sofrimento, elas não querem cruz. Ela acha que o Espírito Santo é dinheiro. Ela acha que o Espírito Santo só vai dar coisa boa. E é nesse momento que ela vai começar a ficar confusa. Porque ela vai pensar, poxa vida, eu sigo ao Cristo, mas eu não recebo coisas boas. Ela vai começar, poxa vida, eu comecei a seguir ao Senhor e a minha vida começou a desandar. Começou a vir conta para pagar. Começou a faltar coisa dentro de casa.
E é nesse momento que ela vai começar a recorrer às coisas do mundo. Ela vai começar a recorrer a centro de macumba. Vai começar a recorrer à benzedeira. Ao espiritismo de Allan Kardec, de Chico Xavier. É nesse momento que as pessoas vão se sentir confusas. Por quê? Porque elas não tiveram um verdadeiro aprofundamento, um momento de intimidade, um momento de oração, para ela ver que o sofrimento é que condiz a salvação. Cristo, irmão, ele carregou uma cruz de madeira, em sua cabeça teve uma coroa de espinhos, ele levou chibatada, mas os cristãos do mundo de hoje, eles querem o quê? Eles querem carregar uma cruz de isopor, eles querem o quê? Uma coroa de pano na cabeça, uma coroa de flores, eles querem que massageiem as costas deles. Não, o meu Senhor, ele foi flagelado numa cruz, ele foi flagelado, irmão. E você, como cristão, não tem que esperar menos do que isso. Porque você será abatido muitas vezes. As pessoas, irmão, elas irão te escarnecer. Elas irão te expulsar. Porque a sua luz está incomodando. A sua luz está causando incômodo. O amor que você tem por Cristo é muito maior. Por isso devemos tomar a couraça da fé, o escudo da oração, para que possamos resistir às ciladas, para que possamos resistir aos dardos inflamados lançados por Satanás e o seu exército de demônios, principados e potestades que estão espalhados nos ares. Devemos tomar a cruz de cada dia e seguir o caminho do Calvário. Porque depois de 3 dias, irmão, como fala as Escrituras, o Senhor ressuscitou. E Ele vive para todo sempre no nosso meio. Devemos crer a cada dia. Crer, confiar, perseverar nos caminhos do Senhor. Porque no momento, irmão, que você optar por escolher o caminho da cruz, em optar em escolher os caminhos que Nossa Senhora trilhou, os caminhos que os santos trilharam, se você está seguindo esses caminhos, você está no caminho certo, irmão. Porque aquele que prometeu riqueza foi Satanás. Porque o Senhor, assim como vai dizer na palavra, que Ele troca reinos e reinos por ti. Ele troca. Você é precioso aos olhos do Pai. Por isso que a cada dia nós possamos viver a luz do Evangelho, a luz do Cristo. Que renunciemos a cada dia as coisas que são más, as coisas que nos levam à perdição, as coisas que nos levam à condenação eterna. Que cada dia nós possamos voltar a sonhar com o céu. São Felipe Neri vai dizer: eu prefiro o paraíso. Que a cada dia nós possamos, irmão, ser filhos da igreja. Assim como vai dizer Santa Teresa d'Ávila: Senhor, morro filha da igreja. Que nós possamos morrer filhos da igreja. Pois a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela jamais. Tudo que ligardes na terra será ligado ao céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Nós temos a certeza que nós pertencemos à igreja verdadeira, à igreja do Cristo, à igreja que foi comprada a preço de sangue, à igreja que foi assinada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja lavada pelo sangue dos mártires. Nós temos esta certeza, porque a nossa igreja é fundada na rocha firme do Cristo. É a santa igreja dos apóstolos, é a santa igreja de Maria Santíssima, é a igreja dos mártires e dos santos. Essa é a nossa igreja, irmão. Confiemos a cada dia nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor está levantando vocês esta noite para uma obra nova, para pregar, para anunciar sem medo. Não importa quantas vezes você caiu em pecado,
Não importa, irmão. Se levante. Lute, batalha a cada dia. Não tenha medo. Jovens, não tenhais medo de serem santos. Santa Catarina de Sena vai dizer: jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo, irmão. Nós somos chamados a colocar fogo no mundo, irmão. O fogo do Espírito Santo, o fogo que transforma, o fogo que restaura, o fogo que liberta almas do cativeiro do pecado e que leva a cada dia a salvação eterna, que é para todos, que é preparada para nós desde o princípio da criação. Tomemos este amor maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos voltar a sonhar com o céu, a sonhar com a eternidade, a ter o Cristo como base, como rocha da nossa vida, como nosso amparo. Olho para os céus, de onde vem a minha força? A minha força vem do Senhor dos Exércitos, aquele que fez o céu e a terra. Assim como o profeta Eliseu, ser confiantes na oração, ser perseverantes e não temer o exército de Satanás. Não temer o exército do inimigo, porque Satanás, ele tem vindo diante dos filhos de Deus com um derradeiro exército, mas nós temos a certeza que nós estamos sob a proteção do Deus Altíssimo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, e não há o que temer, se na nossa batalha está a Rainha dos Anjos, a Rainha dos Céus. Ela está à frente da nossa batalha contra o derradeiro exército de demônios. Ela está à nossa frente. Cristo está conosco. O exército celeste está conosco. Assim como o exército e a cavalaria de fogo rodearam o exército sírio diante de Eliseu e seu servo, é o mesmo exército que esta noite quer adentrar a tua casa, quer cercar a tua casa, quer cercar a tua vida e te proteger de todo o mal. Mas é necessário, irmão, para que tudo isso aconteça, a tua oração, porque a palavra vai nos dizer que Eliseu, ele orou, ele pediu a intervenção do Senhor, ele pediu que o Senhor intervisse naquela batalha. O profeta Eliseu vai nos dizer: aquela batalha não era humana, não era com derramamento de sangue, mas aquela batalha era uma batalha espiritual. Era uma batalha entre Deus. Era uma batalha de Deus. É esta batalha, irmão. Mas era necessário, como a própria palavra nos diz em 2 Reis 6, que Eliseu orasse e tivesse se concretizado através do seu clamor. Era necessário que Eliseu tivesse a plena certeza de que o Cristo, de que o Senhor dos Senhores iria intervir naquela batalha. Como eu havia dito, as nossas batalhas, elas não são humanas, mas elas são espirituais. Mas para que possamos todos os dias resistir a essas investidas do demônio, é necessário que estejamos em oração, em comunhão, em perseverança, em confiança, em amor, em esperança. Coloquemos a nossa confiança no Deus Altíssimo, pois Ele tudo pode. Peçamos a sua intervenção na batalha celeste, na batalha espiritual, na batalha que todo dia acontece, irmão, porque eu quero te dizer, a todo momento, no seu lado, irmão, ao seu redor, na tua casa, acontece uma batalha espiritual. E para que possamos alimentar a cada dia a nossa vida espiritual, é como se fosse uma fogueira. É necessário que a cada dia joguemos as lenhas da oração, da confiança, do jejum, da penitência, para que aquela fogueira nunca se apague, para que aquele fogo se inflame em nossos corações.
inflame também aqueles que participam conosco da nossa vida cotidianamente, na nossa batalha e luta de cada dia, nas nossas casas e na nossa caminhada. Nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos dar a sabedoria, assim como o Espírito de Deus deu a sabedoria a Salomão, possa nos dar esta noite, para que possamos compreender e agir da maneira correta diante das coisas do mundo. Porque o Senhor é conosco até a consumação dos tempos. Porque os covardes, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, que a carruagem que partirá rumo ao inferno será puxada pelos covardes. Por isso não sejamos covardes. Pelo contrário, sejamos anunciadores da palavra de Deus. Porque o Senhor tem um chamado para cada um. E quando Ele chama, irmão, Ele estará conosco. Ele já está conosco. E se Ele chama, Ele permanecerá conosco até a consumação dos tempos. Por isso que neste momento nós possamos pedir o Espírito Santo sobre as nossas vidas, pedir o agir de Deus na nossa história, pedir a manifestação sobrenatural, a manifestação extraordinária do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa história, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, que possamos pedir este Espírito. Vem Espírito Santo de Deus sobre as igrejas, vem Espírito Santo de Deus sobre os sacerdotes, vem Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que se recomendaram as nossas orações, vem Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que acompanharam este momento de oração, vem Espírito Santo de Deus, vem nos dando um novo batismo, vem Senhor Jesus manifestando a glória, a majestade de Pentecostes. Vem Espírito Santo de Deus, vem repousando, vem repartindo como línguas de fogo na nossa vida, na nossa história, Pai. Vem tomando conta, Senhor Jesus. A nossa caminhada tem sido difícil, mas Pai, se nós colocarmos a nossa confiança no Teu santo nome, se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor dos Exércitos, aquele que conduziu Josué diante das muralhas de Jericó, na conquista de Canaã, o mesmo Deus que conduziu o profeta Jeremias, que conduziu o profeta Isaías, o mesmo Deus que conduziu Moisés a libertar o povo hebreu do Egito, é o mesmo Deus que conduziu Eliseu o profeta, é o mesmo Deus que conduziu Elias, é o mesmo Deus que esta noite quer nos conduzir pela ação do Espírito Santo de Deus. Assopra em nós, Espírito Santo, assopra sobre a nossa família. As nações clamam por avivamento, as nações têm clamado, por isso, Senhor, nós te pedimos esta noite, batizai a geração brasileira, a geração de jovens, batizai, Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, com o agir de Pentecostes, Senhor, sobre o mundo inteiro, vem, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que se sentem neste momento angustiados, aqueles que têm depressão, aqueles que estão em um esfriamento espiritual, vem, Senhor, assopra como línguas de fogo, Senhor, nós te damos livre acesso, nós abrimos o nosso coração esta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa agir, para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar o seu poder, Senhor Jesus, ó vento impetuoso do Altíssimo, assopra sobre nós, vem, Senhor Jesus, com a tua ação de cura neste lugar. Nós pedimos o teu Espírito Santo, nós confiamos nas tuas promessas, Senhor Jesus, por isso aqui estamos, Pai, nós se humilhamos diante de ti, Pai, e nós suplicamos, Senhor Jesus,
Dai-nos conforto em meio às trevas, Senhor Jesus, do mundo, em meio às porcarias que o mundo tem nos oferecido, nas porcarias que o mundo tem colocado na nossa casa, na nossa família, Senhor Jesus, em meio a tudo isso que está acontecendo, esses caos no mundo, Senhor Jesus, que são apenas um preparo para a grande tribulação, porque Tu virás, Senhor, Você virá buscar a Sua noiva. Nós cremos nesta promessa, Senhor. Aqui estamos, Pai. Olha para o Senhor neste momento. Olha para os céus e clame o Espírito Santo. E clame o fogo maior. E clame a unção do Espírito. Clame, vem Espírito Santo sobre a minha casa. Encha com o fogo do Teu Espírito. Oh, rereabandarabashere bandarabande. Ele bandarabashore bandarabandarabaxe. Ele realarabandere bandarabaroria bandere bandere abanda. Vem, Senhor Jesus, dá-nos um entendimento, o discernimento, Senhor, para que a cada dia nós possamos buscar a santidade, para que nós não possamos cair nas armadilhas, naquilo que Satanás tem nos oferecido, nas bijuterias, Pai, que o demônio, Senhor, e seu derradeiro exército tem colocado contra os filhos e filhas de nosso Senhor, contra os servos e servos de grupo de oração. Eu não tenho o que você tem vivido, mas o Senhor, Ele está na tua causa, Ele está na tua vida. Dê livre acesso para que o Senhor esta noite possa agir e possa tocar o mais íntimo do vosso ser. Porque o Senhor, Ele tudo pode. Não há o que temer aquele que coloca a sua confiança no Deus Altíssimo. Aquele que coloca a sua confiança não nos homens, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Hebreus no capítulo 4, enquanto pois subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em quem ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminando o trabalho descansou Deus no sétimo dia. Irmão, confiemos no Senhor e peçamos a Ele, a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nós que somos chamados à fé, nós que somos chamados à santidade. Vivamos em propósito de querer a cada dia, como filhos e filhas de Deus. Porque assim como a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João, no capítulo 3, considerais com que amor nos amou o Pai para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é, irmão. Nós somos os jovens, nós somos os filhos e filhas profetizados lá na profecia de Joel, no capítulo 3. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos jovens profetizarão, vossos anciões terão visões. E para isso fomos chamados, para ser luz, para exalar a luz do Espírito Santo. Por isso, com a plena confiança no Senhor, sejamos sal da terra e luz do mundo. Respondemos ao chamado de Deus, pois Ele pode resgatar, Ele pode libertar do mais tenebroso cativeiro. Ele pode livrar-lhes das ruínas das trevas, do mais oculto lugar. Ele pode agir na tua vida e na vida da tua família, irmão. Tome posse desta palavra de profecia na tua vida. Cristo é conosco até a consumação dos tempos. Que assim
para encerrarmos este momento de oração, que possamos pedir a proteção, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que ela interceda por cada um de nós e nos torne semelhantes a ela, semelhantes ao Cristo, que é a luz do mundo, que é a vida, a verdade, que é o caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que nos acompanharam este momento de pregação. Deus abençoe. Amém.